maior erro da Anthropic foi o branding desse produto ter Code no nome, porque ele poderia ser só Cloud Age. Tem um negócio que eu apelidei de medo da ferramenta. O que você faria se você tivesse um desenvolvedor do seu lado o tempo todo, que você pudesse pedir qualquer coisa para ele, e por que você acha que o Cloud Code resolve casos seus que você vai para ele ao invés de ir para o ChatGPT hoje? Ele passa a ser cada vez mais um coworker, se enxergar como um companheiro de trabalho mesmo, do que só ser alguém que você vai lá e pergunta isso aqui, pergunta isso aqui. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo a visão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e hoje é dia 19 e eu me exercitei, então eu não faço parte da estatística do Key Thursday do Strava. E eu sou a Ix e eu achei que você ia falar que hoje é dia 19 e a gente já acertou tantas previsões que a gente fez no programa passado. Isso aí também, mas já tá tão fácil que eu nem vou falar isso. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o Cloud Code, agentes generalistas e o impacto deles no trabalho de produto. Mas antes de irmos para a pauta, recadinhos da paróquia aqui para você não esquecer de parar agora, onde quer que você estiver ouvindo, e deixar o seu like ou deixar o seu comentário, a sua avaliação do episódio em qualquer plataforma, seja no Spotify, no YouTube, na Apple Podcast, porque isso ajuda muito o podcast a crescer. Inclusive, antes de eu falar a minha parte para você recomendar, curtir, compartilhar com uma pessoa e ajudar a gente a espalhar a mensagem da Arena, na verdade já falei, né? Mas queria mandar um salve aqui pro Ronald Falcão e pro Ale Pereira que deixaram comentários lá no último episódio. Então, se você quer um salve logo no início do programa, deixa seu comentário lá também, hein? E compartilha com a galera aí. Muito bem, temos jabá essa semana? Temos. Primeira coisa, a gente deu um spoiler na semana passada e dia 29, última quinta-feira do mês, a gente vai ter o nosso primeiro episódio gravado ao vivo com a plateia. E o tema vai ser o que a gente pode esperar do mercado de produtos para 2026. E assim, vai ter um time peso pesado. A gente vai ter o Marcos Mazuchi, que é VP de produto na Acreditas. Vai ter a Kelly Costa, que é superintendente de produto e growth na Omni. Vai ter o Gabriel Amu, que é diretor de produto e de tech na Serena Energia. E vai ter a Renata Gagetti, que é fractional CPO e já passou pelo Uber, pelo iFood, pela LX e por várias outras empresas. Então, assim, vai ser um papo de primeira. E se você que está ouvindo a gente, você pode deixar no comentário do episódio, sabe o quê? Qual pergunta que você gostaria que a gente fizesse para a galera lá. Aí. Então fica aí. E dia 29/1, as inscrições já estão acabando e a gente se vê lá. Corre aí, galera. E além disso, dia 7 de fevereiro, semana antes do carnaval, a gente vai ter o primeiro curso do ano para assinantes, que vai ser, você vai aprender a usar o Cursor, que é a outra ferramenta badalada do momento, como PMs e PDs estão utilizando, não como código só. E vai ser com o Lucas Matos, que já esteve aqui no programa e é GPM do iFood atualmente. E ele está cuidando do Ailo, que é a AI lá do iFood, né? E está usando um monte também lá o Cursor. E com esse que vos fala aqui também. Contar várias coisinhas que eu estou fazendo no dia a dia. Se você é assinante, você já reservou sua vaga. E se você não é assinante ainda, a gente está com 3 vagas exclusivas para novos assinantes. Então, se inscreve, garante sua vaga. E não se esqueça que ouvinte do podcast tem 100zão de desconto. É isso, muito bem. Agora sim, bora lá para a pauta? Bora lá! Bom, no programa de hoje, a gente vai discutir sobre algo que a gente tem usado e pensado bastante ultimamente, que é o Cláudio Código, ou também conhecido como Cloud Code.
E de forma mais geral sobre agentes de IA que fazem diversas tarefas, né? Os chamados General Purpose Agents. Pra você que gosta aí do meu inglês, Arthur, gastando ele logo no início. A gente podia arrumar um patrocínio de... Escola de Quer, inglês? quer, quer, quer ter uma... Quer ter uma pronúncia tão boa quanto a da X? Faça... Não, então fica aí vocês, empresas de línguas que quiserem estar no podcast, só mandar um alô aí. É isso. Mas seguindo aqui, a base para nossa discussão de hoje veio de um post do Nate Jones, que ele é head de produto na Rockerbox e ele tem a newsletter top 1 em crescimento do Substack, lá na categoria de tech. O texto tem um título enorme, e como a gente não vai falar exatamente sobre só o texto, a gente vai deixar o link aqui, mas em resumo, ele fala sobre o Cloud Cowork, que é a versão do Cloud Code para pessoas não técnicas, e ele fala sobre as escolhas estratégicas que a Anthropic fez para esse produto, sobre as constraints de usar arquivos locais, de ser um enfileirador de tarefas e do impacto que isso pode ter para o futuro de outras empresas de AI, inclusive de como a gente faz os nossos trabalhos e como isso já vai mudar em 2026. E, assim como o Nate, a gente tem usado bastante o Cloud Code e afins por aqui, e a gente acredita que ele aponta muito para uma direção interessante de como isso vai impactar a nossa vida como líderes de produto. Então, acho que para a gente começar essa discussão, Arthur, por que nós estamos usando Cloud Code e outros equivalentes no nosso dia a dia? Ótima pergunta para a gente começar. Cara, acho que tem algumas frentes para alguns ângulos para olhar disso. O primeiro para mim é que tá cada vez mais potencializando, mudando um pouco a lógica de modelo mental mesmo, que é essas ferramentas, né, o Cloud Coworking, o Cloud Code e outros, permite que você mudar um pouco do, ao invés de qual é o próximo, pensar no qual que é o próximo prompt que eu preciso mandar aqui estruturar, ir para uma linha mais do tipo, o que eu preciso que seja feito, né? Qual que é o output, o outcome que eu desejo disso aqui. Então, para mim, eu tenho falado que, cara, cada vez mais está sendo um exercício de pensamento crítico, sabe? Então, eu tenho gostado muito disso. Posso só adicionar nisso? Porque quando você colocou na pauta que eu li, eu achei muito interessante, porque eu pensei no meu próprio modelo mental, assim, de quando eu abro o ChatGPT, o Claude ou o Gemini, eu entro já com o modelo mental de eu quero conversar sobre isso. Quando eu abro o Cloud Code, que é o que eu tenho usado mais, eu estou abrindo para fazer algo. Então é tipo, eu vou começar com algo não feito e eu vou sair daqui com esse negócio feito. Então realmente isso faz muito sentido. Pelo menos no meu modelo aqui de uso. E isso ajuda, quando você quer algo ser feito, uma das melhores coisas é conversar e do tipo com outras pessoas, né? Ou com outros seres, seja humanos ou robóticos, sobre isso. E para mim também é uma versão mais tipo nerd inteligente, com mais acesso e com mais sagacidade do que, por exemplo, o Project. Que é projects do próprio GPT ou do próprio Cloud lá, que era inclusive como eu estava usando bastante antes. Então, eu meio que, para mim, é uma evolução do project normal, direto dentro dessas ferramentas. E aí, completando, já pegando um outro gancho aqui, para mim, eu acho que muda muito esse aspecto. Ele passa a ser cada vez mais um coworker, se enxergar como um companheiro de trabalho mesmo, do que só ser alguém que você vai lá e pergunta isso aqui, pergunta isso aqui, pergunta isso aqui. Sabe qual que é a analogia para mim aqui? Essas interfaces de chat tradicionais. Engraçado que a gente está chamando de tradicionais, já é um negócio que existe há poucos anos, né? Mas para mim, elas são aquela coisa de eu vou aprender com alguém que já fez esse negócio, ou eu vou debater uma ideia com alguém. Então, quando você pega aquele seu colega de trabalho ou alguém de outra empresa, e você fala assim, pô, tô com esse desafio, queria ver como você abordou esse negócio e tal. O Cloud Code e outros agentes são o seu coworker, a pessoa que trabalha com você e que você senta junto para a gente vai fazer esse negócio junto. Então, um é a pessoa que você vai se inspirar e que você vai
discutir formas, o outro é a pessoa que você vai fazer algo de fato. Cara, aí eu discordo um pouco. Porque eu faço isso no Cloud Code também. Eu, tipo, tô pensando nisso aqui. Qual que são as maneiras que você acha que dá pra gente fazer isso? Qual o tipo, workflow que você acha que dá pra criar nisso? De novo, dá pra você fazer no GPT, mas eu tenho... Meu chat principal agora é direto no Cloud, sabe? É direto no... Na verdade, estou usando o Cloud dentro do cursor, né? Lógico que eu chego com, talvez, um pensamento mais estruturado do que eu quero fazer, mas eu troco muita ideia com ele antes de fato ir executar, sabe? Mas eu acho que é a diferença da interface, sabia? Porque eu uso o Cloud Code muito mais no terminal. E aí, para mim, o terminal, ele não é uma interface friendly para você ficar pulando linha, fazendo bullets, por exemplo, que, por exemplo, a caixa de texto lá do cursor ou o chat GPT e tal, são muito mais. Então é um negócio que eu acho... Eu super concordo com você, e você falando me parece uma questão assim de como a gente usa interfaces diferentes, a É, interface driva muito também o como a gente usa o negócio, que é com interessante. certeza. Com certeza. Não, massa, massa. E, cara, acho que pra mim também, uma outra coisa que é muito relevante do porquê que eu gosto de usar esses agentes é porque eles fazem o que precisa ser feito sem que você precise ser explícito, necessariamente. Então, eu sinto que eles têm uma capacidade muito boa de entender quais são as ferramentas que ele tem que usar, quando é necessário ele fazer as perguntas que ele precisa para clarificar algum ponto que você não deixar claro, ele consegue preencher melhor os gaps ali do que outras ferramentas, pelo menos esse é o feeling que eu tenho. Então, cara, eu acho muito curioso quando eu tô codando algum side project aqui e a gente está trabalhando numa nova feature, e aí ele me faz ali duas, três perguntas de coisas que o engenheiro deveria me perguntar de fato, porque eu não botei num ticket do Gira ou coisa do tipo. E é muito, eu acho que isso é um negócio que me puxa muito para usar, porque eu sei que, cara, ele vai completar ali o que eu não trouxer explicitamente, sabe? E eu acho que é por isso que volta lá no ponto que eu falei inicialmente sobre ser uma ótima ferramenta para exercitar o pensamento crítico. Até como parceiro de pensamento mesmo, né? Uhum. Porque é isso, assim, porque as perguntas que ele vai te fazer provavelmente é de óticas que você não tá vendo, sacou? E que você talvez deveria estar olhando, sabe? Então, tem me forçado muito nisso. E fazendo a pergunta aqui que o ouvinte poderia fazer, né? Eu dei esse ponto de, pô, eu gosto muito de usar porque ele preenche esses gaps que eu acho que o ChatGPT eventualmente não preenche, e essa coisa que ele é mais ativo às vezes. E por que você acha que o Cloud Code resolve casos seus que você vai para ele ao invés de ir pro ChatGPT hoje? Cara, eu acho que é criar o hábito, assim como e explorar, porque naturalmente, né, a gente é antenado, se for a melhor palavra para utilizar, mas a gente Eu gosta de estar gosto testando muito da essas palavra coisas. antenado. A gente tá sempre ligado e testando essas coisas e a maneira de como isso encaixa no nosso dia a dia. Quantas coisas a gente vê que vira burburinho ou que começa a falar do que a gente, cara, vou testar isso aqui e rapidamente a gente para de usar. É porque provavelmente ela não está fazendo diferença e não entrando no seu hábito, né? E para mim foi isso. A partir do momento que eu comecei a usar o cursor, depois do tipo Cloud Code e tudo mais, né? Porque o Cloud Code foi lançado mais recentemente, eu senti um ganho muito grande nas minhas coisas, sabe? Nas tarefas e coisas que eu estava fazendo no dia a dia. Ao contrário de tipo, várias outras coisas que eu já testei, etc., que tipo, o incremento não valia a pena fazer a mudança, sabe? Então, para mim, eu acho que está muito atrelado a isso, assim, foi naturalmente uma parada que eu comecei a testar, porque, putz, estava no nosso uma ferramenta nova, uma maneira nova de fazer e para entender também aquilo ali, fazer aumentar meu product sense ali e naturalmente, rapidamente eu comecei a ver que estava incrementando, sabe, o que eu estava fazendo já. Então, aí foi a virada de chave para mim, sabe? Tipo, hoje em dia, quando eu abro o meu computador, a primeira coisa que acontece é abrir o cursor, sabe? É natural para mim, assim, já abrir, ele ficar aberto, tipo, 24 horas aqui, depois a gente vai contar os casos aí, mas para mim é isso, assim, sabe? Então, virou hábito.
Assim como, por exemplo, para mim é um hábito mandar, tipo, usar o Perplexity para fazer perguntas hoje, não abrir o Google, sabe? Então eu acho que é isso. Entrou no hábito porque começou a fazer sentido. Começa como teste, vou experimentar, vou ver por quê, e às vezes, tipo, vou fazer isso aqui que não necessariamente eu faria, eu já tenho uma ferramenta boa o suficiente para fazer, e aí ela foi se provando no dia a dia para entrar no nosso corrente sanguínea, ali, vamos dizer, né? É isso. E eu acho que esse é um bom gancho para a gente começar a falar do como a gente está usando, né? Porque o texto fala muito disso também, e eu sinto que uma curiosidade e até barreira das pessoas cara, beleza, legal que tá todo mundo falando sobre isso, mas é o Cloud Code, né? Ela é sobre código. E para mim, e o texto fala sobre isso, o maior erro da Anthropic foi o branding desse produto ter code no nome, porque ele poderia ser só Cloud Agent, e agora eles estão, tipo, com o co-work Por isso que o meio que co-work lá rebranding o foi negócio, exato. porque na real, ele é Cloud Code, isso já puxa as pessoas, porque, na minha visão, ser um produto dentro do terminal não deveria ser uma fricção grande o suficiente para botar as pessoas para não usar esse negócio, porque no fim, uma caixa de texto do ChatGPT é quase um terminal ali também, né? É tudo caixa de texto no fim. Então eu acho que o branding Não, é aí pior eu do que a interface nesse caso, sabe? Putz, cara, eu discordo em gênero e número e grau de você nesse Por quê? caso, cara, porque a gente já falou isso em vários episódios, e, cara, a gente, nas várias empresas que a gente ajudou, e nos treinamentos mesmo aberto ao público que a gente tem feito nos últimos anos, tem um negócio que eu apelidei de medo da ferramenta. Por exemplo, isso vai desde automações simples, tipo o N8N. Hoje, porque você abre a LinkedIn e tem 50 fluxos de N8N lá. Mas as pessoas falam, mas assim, o N8N até há pouco tempo atrás as pessoas falavam, não, isso aí não é para mim, isso aí não é não sei o que, nossa, a interface aqui nunca nem tinha aberto, sacou? Mas já tinha um receio por causa da interface. É o medo da ferramenta. E Você para acha mim, que a UX, cara, a UX do terminal em si já faz. Antes mesmo da pessoa absorver o que tem naquela UX, ela já afasta a pessoa. total, pra caramba, pra mim é 100% isso. É o medo da ferramenta. E aí isso vai. E aí, se a gente tá falando do tipo de coisas como que são drag and drop, tipo o N8N, o Zapier e afins, você imagina você do tipo abre um terminal. Meu Deus, isso pra muita gente caraca, sou do tipo um hacker agora, Que é sabe? da internet. Exato, velho. Então, eu acho que a interface já é uma barreira gigantesca, tá ligado? Cara, isso é muito curioso, porque eu tava refletindo sobre isso, lendo o texto e escrevendo a pauta, e, na minha visão, a barreira que existe é a instalação, que é, você precisa rodar um comando, se você tiver no Windows especialmente, você vai ter que rodar por dentro do WSL, então a instalação é meio clunky ali. Mas passada a instalação, cara, o Cloud Code faz tudo por você, especialmente se tiver com o Skip Permission ligado, você não vai precisar saber um comando de terminal. E para mim Não, mas você tipo, eu olho para concorda? aquilo, é uma caixa de texto, igual a outra que eu tenho no ChatGPT. Agora vamos puxar para a realidade de grande parte das pessoas. Só para você chegar na parte de instalar o Cloud Code, você já tem que abrir o terminal, descobrir como abre o terminal, né? Aí se é um Windows S ou um Command, um Command Para você é isso. Para um monte de gente como eu faço isso? Aonde eu abro isso? Justo. Então, você já tem isso. Aí, beleza, você vai falar assim, tá. Aí você vai colocar, beleza, preciso instalar o Cloud Code. Para Você mim esse é precisa o o quê? pior. No Para mim mínimo. esse é o problema. Então, aí você precisa, no mínimo, como eu vou instalar o Cloud Code, tem que abrir aqui uma aba e, cara, eu vou precisar dar um comando no terminal. E vai aparecer um monte de letrinha da Matrix lá. Você já está criando. Tipo, só isso aqui são várias fricções para. Eu E entendo. mais uma vez, estou falando, para grande parte das pessoas que não estão acostumadas nem a usar um N8N da vida, sacou? Então a minha comparação é muito com isso, assim, são vários graus de fricções. E por isso que eu acho que, por exemplo, o Cursor ou o do Google lá, que eu esqueci o nome agora, caralho. É o Anti-Gravity.
Anti-Gravity, cara, são uma outra interface que você vai fazer dentro dele. Você fica, opa, beleza, diminuiu um pouco a fricção. Assim. Pra mim, são esses pontos. Super interessante. Bom, vamos pro como a gente está usando esse negócio, então? Vamos. E antes da gente entrar, só um negócio importante, né? A gente tá falando bastante de Cloud Code aqui, que é a solução da Anthropic, mas meio que tudo que a gente vai falar aqui vale pro Codex do da OpenAI, do ChatGPT, vale pro Gemini CLI, vale pro Droid, que é outra solução aí mais nichada. Então, a gente só tá falando Cloud Code porque é o mais conhecido, é o que tá mais no hype, eu acho que é o que a gente tá mais usando também, mas assuma que tudo que a gente tá falando aqui vale para todas essas soluções de CLI, né, de terminal. Mas, cara, por incrível que pareça, eu tenho usado quase nada para código. Assim, na verdade, para não falar que eu não tenho usado para código, eu tenho usado para entender os códigos que eu tenho gerado no Replit, sabe, nas coisas que eu tenho feito. Então, aí eu uso ele e uso ele também para fazer do tipo arquitetura em bloquinhos e etc. Daquilo que eu estou estruturando lá no Replit, sabe? Então, eu tenho usado praticamente nada para código. Mas eu vou dar alguns casos de uso aqui que eu falei que tá aberto no meu computador o dia inteiro. Um caso, eu tenho o meu log do meu dia a dia. Então, o que eu faço? Qualquer coisa que acontece, útil, importante no meu dia a dia, eu tenho lá um comando que é /log e escrevo o que é. Aí ele já categoriza nas minhas categorias se é coisas pessoais, se é coisa de saúde, se é coisa de família, se é coisa financeira, se é coisa da Product Arena, coisa do tipo. E me ajuda que aí no final de cada semana eu uso também para refletir como foi a semana, tá ligado? E aí ele também já faz esse workflow assim no final de semana para mim. /log é um slash command, né, que você usa. Exato. E além disso, serve também para eu separar meus tópicos que eu preciso levar para terapia. Já me ajuda a estruturar isso. Achei que você ia falar que eram os tópicos pro podcast, pô. Também tem isso. Tipo, as coisas que eu vou lendo durante a semana, eu jogo lá, faço as minhas observações, e aí no final de semana ele me ajuda tanto pro tópicos pro podcast, tanto para eu estruturar tipo, as notícias do KickWin, que inclusive já tem mais uma edição aí no ar, e é só assinar Brilliant Basics da nossa newsletter aí, que tem lá toda semana. Esse é um caso. Uhum. Você quer conta um seu aí, depois eu conto outro meu. Cara, curiosamente, diferente de você, isso que é curioso, a maior parte do meu uso, diria que uns 80, 90% hoje, é para código, na real. E aí, contexto, galera, eu estou de férias de janeiro inteiro, desde o finalzinho de dezembro ali, então o meu trabalho... A vida do CLT é fácil, né? Puta que pariu, olha aí, cara. O meu uso nessas últimas semanas todas, assim, foi muito para side projects que eu tenho. Então, seja o meu app de newsletter, seja coisas que são puramente scripts rápidos que eu faço ali, mas tem sido primariamente código. E para mim, a coisa que é incrível é, cara, eu estou fazendo projetos de código e eu não abro uma IDE há muito tempo. No máximo que eu abro uma ideia para fazer é para trocar alguma variável de ambiente, alguma coisa assim, muito simples, que não vale a pena gastar esse token aqui, se eu posso muito bem ir lá e trocar isso na mão. Mas tem sido código, mas acho que daqui a pouco a gente vai falar também um pouquinho de coisas que são mais próximas do trabalho de produto que a gente acredita para fazer, que é menos do meu uso hoje, eu acho que assim que eu voltar a trabalhar vai ser mais, mas que eu já tenho muito na cabeça sobre o que dá para fazer, sabe? Então, volto para seus casos aí. Um outro caso, né, tem um programa de mentoria para lideranças, inclusive, se você quiser participar, você entra lá no site, faz a sua pré-inscrição e a gente troca uma ideia. O que eu faço? Eu tenho o transcript, né, das sessões que eu faço. Continuo fazendo minhas anotações manuais e ela está separada também em bloco. E aí o que eu faço? Eu jogo as minhas anotações, jogo o resumo que o Gemini fez, jogo o transcript que o Gemini fez, né, porque ele faz as duas coisas, /mentoria atualiza. Cara, e aí ele compila isso do tipo, pô, se teve alguma pergunta que eu não coloquei e que as pessoas que ele pega no transcript, ele adiciona lá. E aí estrutura, deixa, pô, e aí por mentorado, né, tem isso.
E aí, cara, depois ele atualiza um documento geral com todas as perguntas que todas as pessoas que eu mentoro têm feito. E me ajuda a encontrar padrões, tipo, cara, esse mês, por exemplo, a gente tá em janeiro, né? Muitos dos papos que eu tô tendo tá sendo sobre, putz, planejamento, estrutura, Clássico. clássico. E aí, pô, isso me dá. E além disso, agora, como tá mais estruturado, cara, fica muito mais fácil para eu mandar para cada pessoa o resuminho ali já estruturado, com o que a gente falou, com os deveres de casa e coisas do tipo, assim, sabe? É mais um dos casos que eu tenho usado. Massa, massa demais. Acho que a gente pode entrar aqui agora também no coisas que a gente não usa ou usa menos, mas que a gente acredita que é relevante para pessoas de produto, né? Que é o que eu falei, te mandar. E antes de entrar nesse outro, aliás, a gente já pode começar entrando, falando sobre isso, mais uma vez vou reforçar sobre o lance de exercitar o pensamento crítico, porque cada workflow novo que eu crio, ou cada nova estrutura, ou cada resposta que ele me dá, estruturada, ele me ajuda a conseguir enxergar mais, entendendo padrões, estrutura, tendências. E, pô, isso, cara, para você depois bater o olho em qualquer coisa aí, pensar nesse jeito, estruturado, sistêmico, eu acho muito. É um exercício foda, sabe? Total, tipo, eu acho que isso conecta com o que eu tenho pensado muito, é que agentes tipo Cloud Code têm potencial para serem o seu Everything Agent, sabe? Então ele vai ser o seu assistente, a Rosie dos Jetsons ali, sabe? Que vai saber tudo que você tem de conhecimento sobre um determinado domínio, que vai estar tudo no mesmo lugar e que vai ser o seu parceiro, de fato, para conversas X, sabe? Às vezes você tá com um pensamento que você precisa ventilar, às vezes você vai ter um trabalho mais estruturado que você quer fazer, algo que você quer executar, mas eu acho que hoje, para mim, é o que tem o maior potencial que eu vejo para ser, eu vou tentar concentrar todas as informações para que esse agente consiga usar da melhor maneira, porque eu acho que ele vai ser o melhor agente a conseguir usar essas Uhum, informações, sabe? uhum. Então é muito Eu como eu concordo. enxergo. Uma pira que eu tava, inclusive, nessa mesma linha era conseguir exportar todos os meus projetos que estão lá no Projetos no GPT para ele. E porque aí ele já vai ter, pô, estruturado do que eu passei no ano passado inteiro fazendo, sabe? Porque agora meio que tô começando, lógico, subir algumas coisas importantes, etc, mas meio que é isso, eu tô começando meio um brand new brain, tá ligado? Então eu tava pensando justamente nessa linha assim de, pô, cara, eu já tenho ali já tenho um ano ali de projetos bem estruturados, separadinhos, etc. Pô, como que eu pego isso para ele já ter tipo um anexo aqui e não começar do zero a partir dos momentos que eu passei a usar. Sabe? Total. E pra mim hoje essa é a treta. Tipo, como que você consegue juntar todos os seus brains que estão espalhados em diferentes sites e plataformas num lugar só, né? Porque hoje o Cloud Code ele é primariamente olhando arquivos do seu computador, né? Mas para mim o grande problema é as coisas que eu preciso, principalmente no meu trabalho, não estão em arquivos no meu computador. Elas estão primariamente no Google Drive ou estão em algum site, por exemplo, num Confluence da vida, num Gira da vida, na ferramenta de dados que a gente tem na empresa. Então, essas coisas estão espalhadas e essa é uma dificuldade, né? Que no fim, tudo vai voltar para problema de documentação, que toda empresa tenta resolver, knowledge management é super difícil e agora vai ser mais crítico do que nunca isso ser resolvido, né? Acho que um dos roadblocks aí é nessa linha mesmo. Parte das integrações e tudo mais não está necessariamente só no seu computador. Aí eu acho que já tem até uma solução para isso, algumas, né? Você tem MCPs, antes de MCPs, você tem APIs que é super simples conectar com ele para chamadas e tudo mais. Tem MCP agora também, né? Que ultimamente está, de fato, tendo cases relevantes, que grande parte das empresas está migrando para isso. Você tem, pô, beleza, acesso ao cloud ali para pegar ao cloud mesmo, né? A cloud, né? Né? Acesso aos A seus nuvem, a documentos que famigerada já estão na nuvem. nuvem, exato.
e é natural. Mas eu acho que esse é mais um passo também, sabe? É aquele típico relacionamento para ver. Se você começa ali, beleza, deixa eu ver aqui o que você faz com os nossos primeiros encontros aí, que é meus arquivos no computador. Deixa eu ver se você não vai deletar nenhuma coisa relevante. Inclusive, a gente fez um episódio disso no ano passado, de, né, o cara do Saster lá que deletou, porra, o app inteiro que ele estava fazendo. Então, eu acho que tem esse primeiro parte do relacionamento que é, tá bom, deixa eu ver se você não vai fazer nenhuma loucura aqui. Passado isso tá bom, agora eu vou te dar um pouquinho mais de acesso aqui, ó, acesso aí, tipo, cara, meu Google Drive, da empresa, tudo mais. Então aí eu acho que isso vai ser, é natural, e eu acho que a questão é um movimento, para mim, natural, questão de meses, isso assim, sabe? E já tem gente que já tá fazendo, assim, eu tava conversando com o Lucas, inclusive a gente tava preparando o material do curso e tudo mais, cara, já tá cheio dos MCP, toda, lá, pô, super simples. Uma parada que, bom, eu me considero antenado, mas eu ainda tô testando bem simples essa parte, assim, sabe? Então, acho que tem esse é um movimento natural. E o último movimento de roadblock, assim, para mim, por enquanto, é, de fato, a parte de segurança enterprise, sabe? Aí é igual você comentou, assim, tá bom, pô, minha empresa permite que eu use o Cursor ou Cloud Code? Acho que essa é a primeira pergunta. Tá, aí permite que eu dê acesso ao quê? E aí depois tem uma outra que é o que ele pode alterar. Então, naturalmente, acho que isso é uma novidade para todo mundo, sabe? Todo mundo vai aprender um pouquinho, e as empresas principalmente, como vai ser a governança disso. E eu acho que, no momento atual, ainda está um pouco cético. Todo mundo está um pouco cético de, opa, peraí, o quanto que eu dou acesso aqui, onde eu vou ou não vou, sabe? Total, é um paradigma diferente, de fato, né? Mas, voltando aqui um pouco, sou um PM, quero começar a usar esse negócio. Eu acho que a gente entrou pra caramba num ponto que é relevante, que é, cara, documentação. Então, a primeira coisa que você deveria pensar é como eu faço para dar todo o conhecimento do meu produto e tal num arquivo, num Markdown, num arquivo de texto ali para essa AI, e você começar a conversar com ela, você ter essas discussões de planejamento, essas discussões de estratégia, essas discussões de metas, etc. Mas outro ponto que eu acho que é muito direto ao trabalho que a gente faz são aqueles trabalhos que são tipo de desenvolvimento, mas não são desenvolvimento necessariamente, ou são processuais, assim. Por exemplo, cara, você fazer um request no Postman ou num terminal, né? Um curl que você tem que fazer, uma requisição para alguma API de um parceiro ou até serviços internos. Então, usar o Cloud Code para fazer isso. Outra coisa, cara, a gente faz muito e às vezes não percebe que essa é uma ferramenta que pode ajudar. Limpar, ordenar e concatenar arquivo. Então, imagina que você tem aquela pasta que tem 25 CSVs e você precisa trabalhar em todos eles de alguma forma, seja juntando, seja deduplicando as coisas. Você pode pedir para o Cloud Code fazer isso e ele vai fazer super bem ali, ele vai apagar arquivos que não precisam. Então, toda essa questão de trabalhar com arquivos ali. Rodar script, por exemplo, outro negócio que muitos de nós fazem, seja scripts que a gente mesmo criou ou que outras pessoas criaram, acontece o tempo todo. Pegar um erro no console, então você tá lá usando o seu produto em stage ou em produção, tá testando um negócio, deu um erro no console, você não sabe o que é. Pergunta para o Cloud Code, ele já vai trazer para você, você já pode levar com mais informação para o seu dev, ou você pegar um arquivo, voltando para o negócio dos arquivos. Pô, tem um arquivo enorme, preciso fazer um upload disso, preciso subir no FTP para uma integração, alguma coisa bem das antigas, mas tem limite, cara, pede para ele dividir. Então são várias dessas coisas, eu sinto que toda coisa que você está fazendo com um arquivo no seu computador e que demanda algum tipo de processo, você pode pedir para alguma dessas ferramentas fazer, que ela, no geral, vai conseguir fazer com um bom nível de qualidade, e principalmente depois do Opus 4.5, do Sonnet 4.5 também, muito bem, assim, sabe? E uma primeira tentativa já. E para mim reforça um pouco o que eu falei anteriormente. Para mim ele é ótimo para reduzir meu esforço no aspecto de entender padrões, estruturas e tendências. Então, grande parte do trabalho do PM é isso, né? Entender o padrão de um comportamento do usuário. Qual é a estrutura melhor que eu vou fazer isso aqui?
como as coisas estão conectadas, como eu testo mais rápido, como que eu encontro possíveis tendências aqui, que é um pouco do juntar Lé com CRE, juntar o Excel 1 com o Excel 2. Então, para mim, é isso. Grande parte do trabalho da pessoa de produto é pegar o máximo de ângulos possíveis e tacar no liquidificador para você criar o seu ângulo, o seu ponto de vista. E eu acho que essas ferramentas, elas potencializam muito você fazer isso. Eu acho que o grande acerto da Anthropic é quase todo problema de um knowledge worker envolve você programar algo. Mesmo que você não perceba, você está usando algo que foi programado por alguém no computador. Então, um agente que consegue programar, ele consegue fazer virtualmente qualquer coisa que dá para fazer no computador. É aquela velha história do... Você vai chegar para um desenvolvedor, dá para fazer? Tudo dá para fazer, meu amigo. O negócio é as constraints que você tem. Então, eu gosto muito de encarar essas ferramentas como o seu desenvolvedor on demand. Talvez não vai ser o desenvolvedor diretamente do seu produto ali, que está em produção e tal, mas o que você faria se você tivesse um desenvolvedor do seu lado o tempo todo, que você pudesse pedir qualquer coisa para ele e que ele vai demorar pouco tempo para fazer, sabe? Que você vai rapidamente conseguir avaliar o trabalho dele, sabe? Boa! É isso, bem isso. E eu acho que pra gente fechar aqui, cara, vale a gente falar um pouquinho do que a gente enxerga de implicações para o futuro, porque é um tema que a gente fala bastante aqui no podcast, a gente fala nas nossas previsões para o ano, mas eu sinto que usar esses agentes, ver como outras pessoas estão utilizando também, é uma janela para o futuro do trabalho, para mim, sabe? Eu acho que mostra um pouco do que vai ser do que vão ser as nossas profissões daqui para frente, nos próximos anos, e eu acho que vale a gente discutir um pouquinho sobre. Para mim, acho que pensando em mercado, que é o natural que tem acontecido na corrida da AI, quanto tempo até todo mundo lançar um Cloud Code? Ou seja, a OpenAI já tem, né? O Codex, mas nessa linha. Inclusive, a OpenAI também, né? Chama Codex, que já é código, é para dev, não é para pessoas normais. Então, para mim, acho que essa é a pergunta. Quanto tempo até a OpenAI fazer alguma coisa mais no esquema, o Google fazer alguma coisa na linha, a Microsoft mais Enterprise para isso também? Quanto tempo? Para mim, não é nem será, para mim é quanto tempo, e a gente tem visto isso todas as ferramentas de AI, uma copiando a outra, dando outro nome e potencializando um pouquinho de acordo com o ecossistema delas. Então, inclusive, mim, Microsoft, Apple e Google são os melhores posicionados para isso, porque Microsoft e Apple controlam os sistemas operacionais que a gente usa, então tem acesso a todas as APIs internas e a todos os arquivos, e o Google, a Microsoft também, né, é onde estão os workflows das pessoas de fato, né, seja com o Google Workspace, seja com o Office 365, é ali onde estão os arquivos na nuvem, muitos workflows de fato já definidos, então é só eles usarem. De novo que a gente falou no programa passado, o seu produto é a minha feature. Só fazer. Um outro ponto, para mim, cara, a gente está evoluindo ainda mais para você ter o seu agente de tudo, sabe? O seu personal agent of everything. Então, esse é uma coisa que eu acho que vai ser cada vez mais comum no nosso dia. Isso pode trazer um monte de questionamento, que é, por exemplo, eu posso ter meu agente e para cada empresa que eu for, eu só plugo ele e que é um pouco, se você parar para pensar sistemicamente, é um pouco o que a gente faz na nossa vida, né? Você tem lá o Google Drive das coisas que você baixa, do tipo todo mundo, né? Tem o Google Drive lá dos seus principais formatos de slide, das apresentações, das coisas legais de reporte que tinha na empresa X e na empresa Y, para quando você chega numa próxima empresa e fala, cara, não tem isso aqui? Já fiz assim assado, dá pra gente fazer assim. Então, e aí não só vai isso, entrar né, velho? Tipo, dá pra gente se encarar como agentes, assim, de tipo, tem todo o nosso pré-treino, que foi tudo que a gente aprendeu antes de entrar na empresa que a gente tá, e tudo que a gente vai ter de aprendizado de contexto do que a gente recebe da empresa nova, assim, sabe?
É isso. E aí você pode ter uma pira que é, tá, de quem pertence esse novo conhecimento numa empresa nova? É seu ou é do tipo do agent que você pode ter acesso enquanto você estiver na empresa? Isso vão ser discussões que vão aparecer mais pra frente, não tem dúvidas. Só um E ponto sobre isso que eu uma. acho que conecta com um negócio muito que eu penso, que é as pessoas vão pagar pelos seus próprios agentes, tipo, como seus funcionários, porque eu penso um negócio que eu sempre brinquei, que era, se eu pudesse, eu contrataria uma secretária só para organizar minha agenda, porque um tempo relevante dos meus dias de trabalho é mexer bloquinho na agenda de um lado pro outro, velho, olhando das pessoas e Tá tal. fácil a vida, né, gente? Pô, cara, olha só. O cara quer contratar uma secretária pra Então, montar a mas agenda dele. antes isso Olha não só. era factível. Tipo, eu não vou contratar um profissional, pagar um salário para isso. Agora eu posso. Custa R$ 1.000 por mês. US$ 200 do Cloud Max lá. E esses Não, preços não vão precisa cair? do Cláudio Marques, tá? Só para começar, o Cláudio Max Júnior, porque ele tem É dois planos, tem o isso. 5x e o 20x. Velho, Dá pra fazer pô, até eu no tenho. Pro, né? Eu tô assumindo que eu vou gastar o contexto do Pro antes disso. Mas assim, até para trazer o contexto pra galera, o Cloud tem três. Falando especificamente do Cloud, né? Tem três modelos pagos ali. Você tem o Cloud Pro, que é a assinatura básica lá, estilo GPT, que custa 109 reais, é até mais caro. Você tem o Max 5x, que aí você tem tipo 5 vezes mais que o Pro Cloud, um monte de coisa, e tem ele 20x. Cara, eu tenho conversado com. Tô em muito fórum com isso, conversado com muita gente lá fora também e tudo mais. Um monte de gente tá falando, mano, o Max 5x, cara, eu nunca cheguei no teto dele, sabe? E a galera que usa, assim, 3 vezes, tipo, muito mais do que eu, sabe? Então, acho que é isso. Talvez já não é milzão. Já não é É milzão. isso. Já Mas a 600 minha e pouco, grande tá dúvida ligado? é: E a tendência vai diminuir, não tem vai dúvidas disso. diminuir? A minha dúvida é, as pessoas vão pagar esses R$ 600, R$ 500? Porque a gente já sabe que a grande maioria das pessoas não paga o ChatGPT Plus, por exemplo. Talvez, tipo, se você fizer o recorte, profissionais, tecnologia e tal, seja uma porcentagem melhor, mas ainda assim. Então, tipo, pra mim, uma grande curiosidade é, as pessoas vão começar a enxergar isso, esses agentes como eu estou contratando esse profissional para fazer parte do meu trabalho por mim, sabe? É um bom questionamento. Eu acho que sim. Eu acho que vai depender do quanto elas verem o incremento. E para ver o incremento, elas vão precisar usar. E aí, para usar, elas precisam perder o medo de acessar o terminal e de achar que é um código só. Então, acho que tem etapas para chegar nessa identificação desse valor para falar pago de olho fechado, sabe? E aí, reforçando, acho que tem mais duas coisas. Para mim, cada vez mais essa mudança de, ao invés de qual é o meu próximo prompt, o que eu quero que seja feito e como eu discuto sobre isso. Então, assim, não é um prompt para faça isso, tenho esse problema. Estou pensando em fazer assim, o que você acha e que outras maneiras você resolveria? Então, acho que essa é uma mudança de forma mesmo, de paradigma, né, de forma de pensar. E aí entra num outro item, que é um pouco até da discussão que a gente falou do terminal, do chat, qual que vai ser a interface disso, que é, será que o to-do tasks ali vai substituir um pouco a interface de chat? Que é já um Porque, pouco do que o Work né, traz, né? Enfim. então, para mim, esses são alguns questionamentos para a gente fazer. Pra mim, além do que eu já comentei, tem um que tá muito na minha cabeça, que é o crescimento na relevância dos gerentes, da posição de gestão, sabe? Ou talvez não da posição em si, mas da habilidade de gestão, da skill ali. Porque, cara, as evoluções tecnológicas e computacionais das últimas décadas criaram o que nós somos hoje, que são os trabalhadores do colarinho branco, os knowledge workers, né? Coisas que não existiam quando o trabalho era puramente manual, eram em fazendas ou coisa do tipo. Mas mesmo na era que a gente está hoje, dos knowledge workers, parte de nós
ainda somos executores de coisas virtuais. Na minha visão, o futuro é que os agentes vão tomar esse lugar de ser o executor e a skill de gestão vai se valorizar. Então, a pessoa que antes era uma executora, ela vai ter que passar a gerir um trabalho digital, vamos dizer assim. E isso vai causar com que a gente tenha uma evolução da cadeia de gestão, sabe? Então, por exemplo, o que um profissional sênior faz hoje, ele vai ter que fazer o que a cadeira de cima dele, que era a primeira gestão ou a média gestão, faria ali, de ser essa primeira camada de validação do trabalho, de revisão, de ficar indo e voltando com o trabalho que um agente fez. A média gestão vai ter que começar a fazer o trabalho que o diretor fazia, sabe? Então, você vai dando uns passos a mais, porque o fazer de hoje é o gerir de amanhã, porque você não vai estar mais metendo a mão e fazendo, você vai estar gerindo as AIs que vão estar fazendo, e eu acho que isso é algo que o Cloud Code e afins mostra muito pra gente, é um primeiro piscada nesse futuro, sabe? Uhum. E para mim, nessa mesma linha, é um pouco do que eu falei, cada vez mais você vai ter que entender e explorar o pensamento sistêmico para conectar essas coisas e para orientar a execução como um todo, assim. E também poder avaliar depois a execução, que eu acho que naturalmente é isso, executou ruim, executou diferente, fez algum negócio aqui, cara, fez isso, tá legal, mas poderia ter mais essas coisas. É isso? Papo bom, papo bom. Muito bom. E se você quiser aprender mais como utilizar e perder o medo da ferramenta que eu tanto falei aqui, dia 7 de fevereiro, uma semana antes do carnaval, aí, a gente vai ter o curso de cursor, né, como usar o cursor no dia a dia aí, para PMs, PDs, e, enfim, qualquer seja a sua opção. E, vou mandar um spoiler aqui, eu e a Ike estamos conversando no curso de Cloud Code também, tá? Só deixar essa spoiler aí, que esse ano a gente tá cheio dos spoilers. Estamos enigmáticos. É isso. Vamos pro produto da semana? Bora lá que tá cheio, tá cheio. Cara, hoje, além do programa estar grande, o produto da semana tem muita coisa, então já vou começar aqui agradecendo a todas as dezenas de pessoas que mandaram seus produtos da semana pra gente. Cara, eu tô muito feliz de ver essa lista gigante. Se toda semana for assim, talvez a gente tenha que repensar como a gente vai fazer isso daqui, mas no momento eu só tô feliz, que muita gente mandou coisa pra gente. É isso. Então Muito começa bom. com o seu aí. Cara, eu vou começar, inclusive, eu fui viralizado esse final de semana no Twitter, que eu fui retweetado pelo CEO do Replit, porque aconteceu uma coisa semana passada, né? O Replit anunciou que você pode subir apps também pelo Replit, né? Ele roda e já publica na App Store. E aí eu quis testar, lógico, né? Porque a gente é antenado. Eu quis testar e, cara, maluco, vocês sabem que quem me acompanha sabe que eu tenho meu passeio matinal com a minha filhota. E eu tava passeando com ela e o Replit tem um aplicativo também, né, de celular, que pra mim é uma das grandes diferenças do Lovable e de vários outros. E aí eu tive uma ideia de fazer um app. Cara, eu comecei a conversar, que eu tava empurrando ela com o carrinho, né, brincando com ela. Fui conversando, eu, tipo, mandando áudio, speak to text. E, velho, ele, rodou, fez lá o app, depois eu precisei colocar minhas credenciais, lógico, da App Store. Cara, subiu pra loja. Foi do tipo assim, pã, em horas, tá ligado? E isso eu até fiquei refletindo do ano passado, que eu demorei algumas semanas para conseguir fazer o meu app lá de to-do list, que sacudia, etc. A gente fez um episódio disso. E, cara, foi literalmente em algumas horas. Cara, em algumas horas estava lá testando já no Test Flight, tá ligado? Então, para mim, bom, falei esse monte aqui, para mim foi o Replit, essa funcionalidade de poder publicar um app na loja direto, assim, sensacional e funciona muito bem. E agora eu tô esperando mais tempo a Apple aprovar meu aplicativo do que o tempo que eu gastei fazendo ele. É isso. Boa. O meu app da semana é o Heavy,
que é basicamente um app para você colocar lá a sua série da academia e aí você pode ir marcando lá os pesos e repetições que você fez. Então, eu só faço para organizar ali exatamente o que eu tô malhando cada dia da semana, para ficar mais fácil. Ele tem os videozinhos de como executar os exercícios, então é bom, principalmente para quem malha academia em casa, academia de prédio, etc. Caralho, a X versão Maromba 2026 aí, ó. Esse ano eu só não fiz atividade física 2 dias até agora. Dia 19 e talvez hoje, que são 9h30 da noite, eu não consegui ainda. A academia do prédio fecha às 10, acho que não vai dar. E o que a galera mandou pra gente? Vamos lá. Falando nisso, lógico que a gente vai ter que falar primeiro aqui os apps relacionados à saúde, porque hoje é aquele dia lá que a gente quer ganhar do Strava. Que a gente não vai entrar para estatística. Então, ó, é isso. Então, hoje você vai fazer exercício para você não entrar na estatística, tá? Só para deixar fácil, nem que vocês façam na sua casa mesmo. Mas vamos lá. A Patrícia e a Beatriz mandaram o Gym Rats, o Tadeu mandou o Strava, a Juliana Lisboa mandou a bike de spinning que ela tem na casa dela. Então, grupo aí, ó, mandaram bem. Grupo da o Ale, ginástica. A Bia, o Ronald Falcão e a Soraya mandaram o Gemini. O Danilo Penteado mandou o Notebook LM. A Cássia Vilvert mandou o Google Docs. Júnior Magalhães e a Amanda Couto mandaram o Google AI Studio. O Matheus Carvalho e o Thiago mandaram o Anti-Gravity. A Rayana Santos e a Marcela Paiva mandaram o YouTube. O Daniel Gonzalez mandou o Replit. O Uxley e o Carlos Henrique mandaram o Cursor. O Joca Neto mandou o Eleven Labs. O Marcos Lavin mandou o ChatGPT com o Notion AI. Quase que eu não falei o Notion AI aqui, porque, cara, aí, ó, brincadeira, viu? Velho. Tá na segunda semana do ano e eu já tô tendo que falar desse app aqui. O Peixoto mandou o Lovable. O Marcel Amiati mandou o Whisperflow e o Cloud Code combo. Acho que a gente vai ter que ter a categoria, sendo que um monte de gente mandou Whisperflow mais Cloud Code. Combinho, categoria combinho. Mais não sei o que, categoria combinho. O Nivaldo mandou o Opal, né, que é a ferramenta nova do Google lá, e que semana passada a gente teve um papo com a PM responsável por isso, né, a Megan Lee. Foi bem legal tal com os gringos, era muito engraçado ver a cara, tipo, caralho, já tá dando pra fazer isso tudo com essa ferramenta aí. Um monte de gente nem sabia que ela existia. Thaís Bueno mandou o Databricks. Marília Rosa mandou o Teams. Thiago Nascimento mandou o Hooks, que é aquele app lá do... que eu nunca mais abri. Da galera que fez o Notebook LM, exato. O Marcelo do Tudo é Acessibilidade mandou o Zé Delivery. A Laine Moraes mandou o Kindle, falou que tanto o físico quanto o app ela tem usado bastante. Benevides, grande Benê, queria mandar um salve pro Benê aqui, mandou um caderno, coisa física ali, clássicos que não envelhecem. A Tami Serra mandou o Duolingo. A Amanda Couto mandou ela comprou um iPod Fake Classic. Ela falou que comprou no Anaera Express, que ela tá tentando abandonar o streaming de música. Eu falei, manda o link aí que eu quero testar. Bugiganga é comigo mesmo. O Bolívar mandou uma camisa preta básica. Ele falou o nome da marca, mas eu não vou falar aqui porque eles não estão patrocinando a gente, então a gente não vai falar aqui o nome da marca também, não. Agora, marca de camiseta preta básica que patrocina todos os podcasts do Brasil. Se vocês quiserem patrocinar a gente aceita. Pois é, tamo assim, ó. É isso. É isso! Continuem mandando seus produtos da semana pra gente. Muito, muito, muito legal a quantidade de produtos que vocês mandaram essa semana. E com isso, vamos encerrando um programa gigantesco. Primeiro programa enorme do ano, mas com muito papo bom. Lembrando mais uma vez, você vai lá agora deixar o seu like ou deixar suas 5 estrelas e deixar o seu comentário. Quem sabe já com o seu produto da semana aqui pra gente ler na semana que vem, qualquer lugar que você ouça. E segue a gente lá nas redes para acompanhar os stories que a gente posta, os nossos pedidos de produto da semana, coisas que a gente posta das nossas newsletters do podcast, @Arthur Close com K, @X e @ProductArena. E é isso. Semana que vem tamo aí de novo. Semana que vem tamo aí. E semana que vem a gente vai ter o nosso episódio semanal, claro. E vai ter o nosso episódio ao vivo. Já é semana que vem? Já, ué.
É Poxa, verdade. já é semana que vem, É cara. verdade. Então. Eu tô de férias, né, velho? Então eu não sei que dia. Essa é a vida Não sei que dia fácil, hoje. putz. Enfim. É É isso, valeu, falou! Valeu!